Boa noite, turma! Tudo bem aí, dona Érica? Tudo bem, Zé, e você? Tudo bem? O que a senhora fez de bom hoje? Hoje eu passei roupa. Passou roupa? Passei Muito roupa bem. aqui em casa, fiz almoço, lavei a E o louça. pessoal lá em casa, o que será que fez, hein? Não sei. O que vocês fizeram As hoje? crianças devem ter brincado bastante, porque elas estão sem escola, né? É verdade, a maioria está sem escola, né? A gente está, pelo menos no Colégio Batista, nós estamos de férias. Muito Até dia bem. 4 de maio. Mas depois vai voltar tudo ao normal, né? Se Deus quiser. Qual Não que é, nós vamos Zé? cantar hoje? Mas vai orar primeiro? Você tá com pressa hoje, hein? Hoje eu quero saber Eu não quero saber de conversa fiada. O Zé já chegou dando ordem o que a gente vai Gabi, fazer. nós vamos cantar, Gabi. Para de enrolar aí, Gabi. Calma, Zé, você tem que falar boa noite para todo mundo. Fala boa noite para os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, não sei se é assim que a gente Dona chama, Érica, né? não é ouvinte, nós não estamos fazendo transmissão de rádio. Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Então, como que é, Zé? São os telespectadores. Telespectadores? Acho que não é isso também não, viu, Zé? São os telespectadores. Mas dá uma boa noite aí em geral para as crianças aqui no Facebook. Lá, eu vou dar boa noite para ninguém. Mas vai aparecer, dá uma boa noite lá pro pessoal do Instagram. Boa noite Colégio Batista. Instagram, YouTube, Facebook. Zé, fala direito. O quê? É Instagram. O Instagram. Por que o pessoal fica no Instagram, Gabi? Então gosta mais, né? Sim, um pouquinho. Ô Zé, sabe de quem é aniversário hoje? Hoje? Hoje é aniversário da professora Débora Serafim, lá no Colégio Batista. Manda um abraço pra ela. Parabéns pelos 50 anos, dona Débora. Não, Zé, ela não fez 50, não. E é feio falar a idade dos outros, só fala parabéns. Eu acho que ela fez 50, hein? Fala um parabéns aí. Parabéns, professora Débora. Beijo aí pra você. Parabéns, dona Serafim. Então, a Débora Serafim. É bom ver a Maria Carolina aqui já, ó. A Ana Carolina, a Ana Luísa, a Maria Carolina. Quem que é a Maria Carolina? Que legal. E tem mais gente lá hoje na casa da Carol. Tem a Clarinha. Oi, Clarinha, tudo bem? Manda um beijo pra Clarinha que ela gosta de você. Um beijo para a Clarinha e para todas as Marias. Também tá o Lorenzo. Um beijo, Lorenzo. Quem é o Lorenzo? Deus. Parente lá da Carol e da Lulu. Bom, agora sim, né, Zé? Vamos bater papo. Já vamos vai ter orar. Aula hoje, vamos bater papo então. Não, claro que vai ter aula. Hoje é do tempo bom? Hoje eu vou contar o 3º capítulo da Core Tembom. Não é tempo bom. E da Core Tembom. A Filó deu uns canos hoje, hein? A Filó vai vir só no sábado. Ixi, Filó. Não pode ficar saindo muito de casa, né, Zé? E o dia que ela veio sem máscara, aquela danadinha, viu? Um beijo lá para a irmã Andréia de Garapava. Fica com Deus, irmã. Obrigada pelas orações. Um beijo para a Maju também, para a Antonella e para o Heitor, que estão lá assistindo. E também hoje eu falei com o João e com a Carol lá dos Estados Unidos. Eles falaram que eles iam assistir a gente, já estão aí conectados. A Carol agradeceu que a gente orou por ela, né, por eles lá, que lá a questão lá da pandemia está mais grave do que aqui. Então vamos lembrar de orar por todos nós aqui e vocês também nos Estados Unidos, tá bom? E um beijo, Carol, um beijo, João. Deus abençoe. Eles estão assistindo hoje? Estão assistindo sim. Só o Davi e a Esther que não estão hoje. O Davi e a Esther daqui a pouquinho está conectado também. Do Gui. Junta com o Gui, só quer saber de bagunça. Muito bem, vamos então começar nossa aula bíblica, nosso culto infantil. Vamos começar orando. Meus pezinhos juntinho estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça, abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigada pela salvação em Jesus Cristo. Obrigada pelo privilégio de poder ensinar a tua palavra. Também de poder falar de pessoas tão maravilhosas, ó Deus, que através do seu testemunho nos ensinam a cada dia como viver para o Senhor. Obrigado pela tua palavra. E obrigado, ó Deus, pelo nosso país. Oramos que o Senhor dê sabedoria a todos os nossos governantes, ao nosso presidente, aos nossos ministros, e que eles possam governar debaixo da tua santa vontade, que o Senhor ilumine o caminho deles, pois este momento não tem sido fácil.
Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós a cada minuto. Oramos que o Senhor nos proteja a nossa saúde em nome de Jesus. Amém. Vamos ensinar música para as crianças? Vamos cantar? Qual que é a nota aí, Gabi? A gente precisa saber para dar um tom. A gente vai cantar uma música que eu gosto muito, Eu quero saber a nota. a nota dessa música é Lá. Lá? É em Lá, Gabi. Gabi é um lá. Eu gosto muito dessa música porque ela fala sobre a certeza da salvação. Enquanto tem muita gente aí com dúvida da salvação, né, falando de perder a salvação, a Bíblia nos dá a certeza da salvação. Uma vez filhos, filhos para sempre. A música fala assim, ó. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia e para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Amém? Eu gosto dessa. Vamos lá então, vamos Vamos lá, cantar. vamos lá. Dá uma aí, Gabi. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Amém. Eu sei que Jesus ele é meu Salvador. eu sei que Jesus é meu Salvador. E como ele é meu Salvador, eu quero ficar parecida com ele. Então, perto de Deus, eu quero andar, eu quero ser parecida com Jesus. Que nota que é? Nota dó. Agora é o dó, Dó Gabi. maior, Gabi. Dó maior, Gabi. Vamos ensinar as crianças a tocar. Qualquer vez não, começo não. Perto. Ei, Gabi. Precisa. Ei, Gabi. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. E quando eu fico parecido com Jesus, é inevitável, eu vou acender a luz. Não a minha luz, né? Mas a luz de Jesus que brilha em mim. Agora é ré. E o Zé tá bem. hoje. Qual que é a nota aí? Fala pra ela, Ré maior. Ré maior, Gabi. Sem Então, nada dessa vamos vez. lá. Acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Acende a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Acende a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acende a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração.
ficou bonito eu e você cantando junto. Fica perto do coração aí, dona Érica. Ficou bonito a gente Aqui. cantando. Ó, o Isaías tá falando para mandar. Isaías, no comecinho hoje da aula, a gente já mandou um beijo para sua mãe, para a professora Débora. Então vamos mandar de novo. Vai lá, um beijinho já. Beijo. Beijo para a professora Débora Serafim, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Parabéns. É bom ver vocês aí já conectados, prestando atenção, que a gente vai continuar a nossa aula. Antes, eu também quero mandar um beijo para Ana Beatriz, lá do 4º ano do Colégio Batista, tá? Tem Esther Mourão, será que hoje não veio? Ah, tem. Mas você puxa da Esther, né? Tem um monte de outras Esthers também, tá bom? Manda um abraço para todas elas aí. É bom ver vocês todos aí, tá bom? Deus abençoe cada um. E vamos lembrar o que a gente combinou do domingo. Que na hora que começa a história... Não tem brincadeira. Não tem brincadeira, não tem um monte de comentários, né? A gente, igual na escola, a gente senta direito, olhos na professora, nós vamos prestar atenção. Então, não é para ficar aí digitando um monte de perguntas ou de comentários, querendo falar com outros colegas, porque é o momento da gente prestar atenção para não perder nem um pedacinho. Porque, às vezes, quando a gente está em casa, né, assistindo as lives, a gente acaba se distraindo com outras coisas também dentro de casa. Então, é importante que você sente aí direitinho e fique prestando atenção para não perder nada. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A Bíblia fala que tem tempo de falar e tem tempo de calar. Então, o momento da aula é um tempo de calar, né? Um tempo da gente ficar quietinho, prestando atenção. Essa história que eu estou contando, ela não está escrita na Bíblia, mas ela aconteceu de verdade, né? Inclusive, eu já dei até algumas datas aqui para vocês, e hoje a gente vai falar de datas importantes também. Então, é uma coisa que aconteceu de verdade. Inclusive, sobre essa nossa personagem, existe até um filme, sabia, Zé? É. Você que gosta aí de assistir filmes, né? E tá aproveitando a quarentena para assistir filmes, o filme que fala sobre essa história chama O Refúgio Secreto. Mas é um filme bem, assim, bem triste mesmo. E se você for assistir, é bom você assistir na presença dos seus pais, né? Porque algumas cenas você vai ter que fechar os olhos, né? Porque são muito tristes, muito fortes, né? Mas vamos lá, então. Vamos começar? Vamos lá? Preparado? Antes, eu e o Zé, nós temos algumas perguntas aí pra gente rever a nossa aula do sábado passado. Então, só lembrando você que a história da Cori tem bom a gente contar às quartas e aos sábados, os 2 dias às 18h30. Aqui no Facebook e também lá no Instagram do Colégio Batista. O Facebook do Pastor Wagner e da Segunda Igreja. Certo? Vamos lá, então. Quem se lembra quantas tias moravam na casa da Cori? Quantas tias moravam lá na casa da Cori? Eram 3 tias. Agora quero ver quem é que vai se lembrar o nome das 3 tias, né? Tinha bastante gente lá na casa da Cori, só para você lembrar, ó. Tinha o papai, a mãe, aí tinha o William, que era o irmão, aí tinha a Betsy, que era a irmã mais velha, a Nuli, a Cori e mais 3 tias. Total, 9 pessoas. Mas quem se lembra o nome das 3 tias? Vamos ver se alguém já respondeu aqui. Elas ajudavam lá também na alimentação. Então vamos lá. Era a tia Ana, a tia Beth, e a tia Jen, ou a tia Jans, que nem eles escrevem aqui. Não é Jenny, não, a tia Jen. Jen, alguma coisa assim. Muito bem. E essas tias, uma delas, então, que era a tia Jen, ela era viúva e ela ajudava bastante ali na família. E ela era uma pessoa que foi esposa de pastor por muito tempo, então gostava muito de fazer o seu trabalho, né, evangelístico. Então, ela percebeu quem que estava lá à toa nas folgas e acabava aprontando bagunças. Você se lembra? Os meninos. Os soldados. Então, ela montou lá um lugar para que os soldados pudessem ir e aprender a palavra de Deus, além de outras distrações também. E os soldados, então, eles ensinaram a Cori e a Nuli a tocar órgão. Isso, elas tocaram órgão, aprenderam a tocar órgão.
até chegaram a acompanhar os cultos, tocando órgão, então. E a semana passada, né, eu falei bastante isso, que tudo que a Cori aprendeu desde pequenininha, e também na sua vida ali de adolescente, de juventude, serviu para os tempos difíceis que ela vai passar junto com a sua família, né? E uma das coisas foi ela ter ficado doente, né, Zé? Você gosta de ficar doente? Eu não. Ninguém gosta, né? Tem que tomar remédio. Ninguém gosta de ficar doente. A Cori ficou doente bastante tempo e teve que ficar também de quarentena, porque acharam que era tuberculose. Mas depois descobriram que não era tuberculose, era algo para uma cirurgia e ela fez e ela melhorou. A Cori trabalhava com as crianças, trabalhava com os jovens e quando ela ficou adulta, né? Ela foi a primeira mulher a se tornar uma aviadora. Não. Não? Vou te dar uma dica, mexe com relógio. Relógio? É. Relojoeira. Relojoeira. Ela foi a primeira mulher lá da Holanda a ser uma relojoeira. Por que eu falei aviadora? Sei lá. Pode confundir. Não sei de onde você tirou isso. E ela, então, né, trabalhava ali com pecinhas muito pequenininhas e ela sempre orava pedindo para Deus comandar a sua mão ali. É assim que nós devemos agir com o Senhor. Deus deve comandar cada pedacinho da nossa vida. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente deve fazer para a honra e glória do nosso Deus e que Ele nos dirija. Nós temos o privilégio de viver numa época onde nós temos a palavra de Deus. Muito bem. Que ela é lâmpada e ela é luz para o nosso caminho. E é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem que nos guiar aí nas nossas decisões. Amém? Amém. Quando vier dúvidas, procure a palavra de Deus. Ela que vai te dar as respostas, né, de como nós devemos viver. E aí, então, eu disse para vocês, eu parei a história dizendo que, infelizmente, né, como o Zé mesmo disse hoje, que tem tempo para todas as coisas, em Eclesiastes 3 diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. E a mamãe da Cori morreu, né, já estava idosa, morreu. A tia Ana, a tia Beth, a tia Jane, todas morreram, foram para a glória com o Senhor. E o William se casou, mudou de casa, a Noli se casou, mudou de casa, e lá naquele casarão, então, agora só ficaram 3 pessoas. O papai, o senhor Tem Bom, né, eu não sei o primeiro nome dele, a história sempre chama ele de senhor Tem Bom, a irmã mais velha, a Betsy, e a Cori. Agora só tem os 3, a Cori lá trabalhando com a relojoaria, a Betsy cuidando da casa, e o senhor Tem Bom já era um senhor de idade ali, deixou a relojoaria para a Cori tomar conta, né? Mas essa solidão, vamos dizer assim, né? Porque para quem estava acostumado com 9 pessoas, né, Zé? Ficarem aí só os 3, durou pouco, muito pouco. E eu terminei a aula exatamente nessa parte, perguntando para você, falando para você, né, que vieram mais pessoas morar nessa casa. Quem será? Preste atenção para você não confundir, porque essa casa agora vai ter um entra e sai de pessoas muito interessante. A Bíblia fala que nós devemos ser hospitaleiros. Sabe o que é ser hospitaleiro, Zé? É frequentar o hospital? Não, claro que não, de jeito nenhum. Isso é ser hipocondríaco. Misericórdia. Ser hospitaleiros não tem nada a ver com frequentar o hospital. Mas é engraçado, né, essa palavra. Ser hospitaleiro é exatamente cuidar bem dos hóspedes, ter hóspedes na sua casa, ajudar os visitantes, aquelas pessoas que estão com necessidade. E a família Tem Bom era muito hospitaleira, né? Gostavam muito de receber pessoas. Então vamos lá. O William comentou então com a Cori, com a Betsy, com o senhor Tem Bom, que tinha uma família de missionários que tinham 3 filhos que estavam indo para um lugar bem distante. E eles não tinham como levar essas crianças, porque naquela época não eram todos os campos missionários que tinham escolas para as crianças. E criança precisa de escola, né? Nessa época de pandemia, mais ainda os pais estão falando, as crianças precisam de escola, não vem hora que volta a escola, não é verdade? Sim. Tem gente que está falando aí que não está ouvindo, tá tudo bem? Dá um joinha aí, pessoal. Acho que agora voltou, né? A internet é uma coisa que tá difícil esses dias, muita gente usando, né? E às vezes ela falha.
Mas se você perdeu alguma coisa, todos os nossos vídeos, depois eles ficam gravados e a gente coloca lá no YouTube, na página da Segunda Igreja Batista Independente. Aí você pode acompanhar lá, tá bom? Vamos continuar então. Continua aí, que não acaba E quando eles iam então para esse outro país, onde não tinha escolas para as crianças no campo missionário, o William sugeriu que essas crianças ficassem ali morando com os Tem-Bom. E claro, eles receberam. Então, na época, foram morar 3 crianças. Virou creche. E logo em seguida foram morar mais 2 crianças. Então, no total, 5 crianças agora moravam na casa dos Tem-Bom. Sabia? Ai. E olha que detalhe interessante que a história traz pra gente. Que os pais dessas crianças que deixaram, né, ali a Holanda para irem por um outro país, eles foram para um país da Ásia, eu não me lembro agora direitinho qual país era, eu não, acabei não anotando aqui, mas eles não tinham condições financeiras de se manter lá onde eles estavam e também manter os filhos na Holanda. Então, até a questão do sustento financeiro das crianças, ele ficou por conta dos Tem-Bom, que também não eram ricos, mas dependiam das coisas de Deus, e eles eram ricos no Senhor. Deus nunca deixou faltar nada para eles, e sempre, tanto a Cori, como a Betsy, como o Sr. Tem-Bom, ensinaram isso para as crianças, que eles dependiam de Deus. Então, eles ensinaram as crianças a orarem quando eles queriam alguma coisa. Então, quando eles queriam um vestido, ou uma roupa nova, ou mesmo um jogo, um brinquedo, sempre era dito para eles, ore para que Deus supra as nossas necessidades, que as coisas não eram fáceis. E é assim que eu e você devemos fazer também. Não é pecado a gente orar por algo que a gente tem desejo. Se for a vontade de Deus, Deus pode sim dar aquilo que é o desejo do nosso coração, além das nossas necessidades. Tem coisa que é necessidade, né, Zé? Verdade. Comida é necessidade. Verdade. Vestimenta é necessidade. Nossa casa é necessidade. Mas brinquedo não é necessidade, mas a gente gosta, não é? É. Então, você pode orar por um brinquedo? Pode. E se for a vontade de Deus, Deus vai suprir as necessidades dos seus pais para que possam comprar. Então, sempre que um relógio era vendido, né? Um relógio caro era vendido, a Cori contava, compartilhava isso em casa e eles davam glórias a Deus porque sabia que era dali que vinha o sustento, não é? Então, Deus cuidava ali da relojoaria, cuidava deles e o sustento era passado então para essas crianças. E sabe, uma casa onde tem muita criança sempre tem briga. É ou não é? Verdade. Sempre tem Ai. briga. E olha que coisa interessante. Uma das vezes, né? Então lembre-se, 3 crianças de uma família, 2 crianças de outra família, 5 crianças morando juntas ali. Imagina, né? Então, e sem os seus pais. Então, ali, claro, tendo que obedecer às regras, né, ali da Betsy, da Cori, do Sr. Tem-Bom. O Sr. Tem-Bom era aquele vovozão que só passava a mão na cabeça das crianças. Para ele estava tudo ótimo, estava tudo bom. Quem colocava as crianças na linha mesmo era a Cori e a Betsy, não é? Verdade. A Betsy ficava praticamente o dia todo com eles ali, né? Fora o horário da escola. Então, uma vez teve uma briga feia. E uma das crianças ofendeu a outra e falou assim para ela, né? Eu te odeio! Quando a Cori ouviu isso, eu espero que da sua boca nunca tenha saído nada parecido com isso, falando para o seu irmão ou para os seus primos, né? Eu te odeio. Sabe que a Bíblia ela é muito séria com isso. Deus fala assim, né, lá no Novo Testamento, 1 João, que se a gente disser que a gente odeia o nosso irmão é porque a gente não conhece a Deus. Então, nunca fale, eu odeio uma pessoa que seja seu irmão. Não só seu irmão de carne, mas o seu irmão em Cristo. Porque, olha, Deus mandou escrever isso na Bíblia, hein? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você fala que odeia seu irmão, você não conhece a Deus. E um outro texto muito interessante, eu até quero ler isso aqui para você, Jesus ensinando ali no Sermão da Montanha, e isso a Cori também estava ensinando lá na casa dela, tá? Para as crianças. Olha só, ouvistes o que foi dito, né? Tô lendo Mateus 5, 43, 44. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, eu quem? Jesus. Jesus nos diz assim, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos.
Complicou. Vou falar de novo, vou ler de novo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É mandamento de Jesus Cristo, é mandamento de Deus que nós oremos, que nós amemos os nossos inimigos. E isso não é fácil, viu? Por isso a gente precisa do Espírito Santo, porque é fácil amar quem ama a gente. Aí é fácil. Mas amar quem nos odeia, quem nos persegue, quem nos... Sabe aquele colega da escola que às vezes te persegue, fala mal de você, zomba de você, às vezes até pratica bullying com você. É claro que as injustiças na escola devem ser contadas, né, para a coordenadora, para a diretora. A gente sempre está resolvendo algum problema assim, na igreja, na sua casa, na sua família. Mas a Bíblia ensina que a gente ame, que a gente comece a orar por aquela pessoa, pedindo que Deus nos ajude a amar e pedindo que Deus nos ajude com aquela... Tome conta daquela pessoa. Ainda domingo, contando a história sobre Saulo, a conversão de Saulo, eu falei sobre isso. Você se lembra, você que assistiu a aula domingo, quando Jesus falou com Saulo, ele disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você persegue aquelas pessoas que acreditam em mim? Ou Jesus poderia ter dito: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os primeiros crentes, os primeiros que creem em mim? Não, Jesus se colocou na história, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, aquela pessoa, Zé, que persegue a gente na escola, no trabalho, na vizinhança, ou mesmo até na família, você deve amar, você deve pedir a Deus que te ajude a amar e orar por ela. Nesse momento de tanta briga política, nós devemos orar por todos os políticos, sabia? Por todos os governantes, não só aqueles que a gente gosta. É verdade. Eu tô vendo um monte de crente aí xingar e falar mal de governador, de presidente, disso e daquilo. Eu sei que a gente fica com raiva. Eu sei que muitas vezes eles são corruptos. Por isso que eu e você, nós devemos orar por eles. É mandamento. Nós devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo, por aqueles que estão sendo uma pedra no nosso sapato. Nós devemos orar. E sabe por que eu estou tomando tanto tempo para falar disso? Porque tanto as crianças como a família da Core precisou aprender muito sobre o que é amar e orar por aqueles que perseguem. E você já vai ver daqui a pouquinho. Então a Core pegava no pé. Vocês precisam amar uns aos outros. Se a gente amar o amigo é fácil, vamos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que têm feito até mal para nós. E ela ensinava muito isso para as crianças. Ela também ensinava as adolescentes, as jovens. A Core e a Betsy, elas tinham um clube bíblico, sabia? Não era um clube de nadar, não, de piscina. Era um clube onde as crianças e os adolescentes iam para brincar também. Então lá também tinham aulas, né? Tinha aula de coral, tinha aula de inglês, tinha outra aula de teatro, tinha aula de trabalhos manuais, mas a principal aula era a aula bíblica. E todo mundo que participava das outras aulas também participavam das aulas bíblicas. Então, sempre elas estavam ensinando a palavra de Deus às outras pessoas, às outras meninas, aos outros, né, às outras crianças. Era um clube esse aqui só de meninas. E também elas e o senhor Tembom, junto com alguns outros irmãos em Cristo, eles ajudavam em acampamentos. E sempre em acampamentos, né? Lá tem até uma fogueira aqui, porque às vezes você fazia aquele famoso culto da fogueira, onde as pessoas dão testemunhos. Você já foi no acampamento, Zé? Eu? Não, só IBE. A senhora já foi? Você não foi no acampar dentro da nossa igreja? Eu não lembro. Nossa, você tem que ir. Todo ano a gente faz um acampamento. Todo ano não. Quase, né? Nos últimos anos a gente tem feito um acampar dentro, é muito gostoso. Não me convidaram. Mas eu te convido, então, vou te convidar. Zé, o próximo acampar dentro, que eu não sei quando vai ser por causa desse coronavírus, você é meu convidado. Obrigado. Você e a Filó. Nós vamos. E vocês também, viu? Mas eu amo acampamento. Vai ter serenata? E esse ano eu tô muito triste porque a gente teve que cancelar o acampamento por causa da pandemia, né? Então, nosso acampamento de junho, que era com crianças e adolescentes, jovens, adultos, né? Na verdade, um acampamento de família, infelizmente foi cancelado. A gente fica muito triste com isso, mas ao mesmo tempo a gente pergunta para Deus, né? O que a gente tem que aprender com tudo isso e ficar mais firme no Senhor. Não adianta a gente ficar
bravo, revoltado, porque essas coisas fogem, né, do nosso controle. Mas Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Amém? Verdade. Deus tem o controle de todas as coisas. E nesse último acampamento, as coisas já estavam ficando muito complicadas lá na Europa, porque haviam já rumores de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial. Que coisa triste, né? Ixi, Eu acho que foi uma das piores, né, das piores calamidades, catástrofes que aconteceram com o mundo, foi a Segunda Guerra Mundial. E logo então, onde havia esses rumores de guerra, já ali a Inglaterra e a França, já ali esperando, aguardando algo ali da Alemanha, né, porque nessa época, a Alemanha, desde 1933, estava sendo governada por um ditador maluco e diabólico chamado Adolf Hitler. Você já deve ter ouvido falar dele. E ali, então, já haviam rumores de guerra por causa do Hitler. E aí, então, nesse acampamento aqui, ó, por isso essa menininha tá tão triste, porque foi dito que seria proibido os acampamentos e os clubinhos. E a Core ainda falou para as meninas e para os meninos, né, todos que estavam no acampamento, que eles deveriam confiar no Senhor, orar. Então, já pensou ter que orar pelo Adolf Hitler, né? Teriam que orar por ele para que Deus, então, tomasse conta de toda aquela situação. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né, mas por que Deus permite essas coisas? Às vezes Deus permite essas coisas para fazer com que eu e você andemos mais perto dele, para que a gente nunca se esqueça que nós não conseguimos controlar nada, que o controle está nas mãos do Senhor, né? Então, não importa se a gente está na montanha, se a gente está no vale, a gente deve estar com o Senhor o tempo todo. Lembra que eu falei do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E um dos versículos fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Nossa carne fica assim com medo. Mas a gente precisa se lembrar que, porque o Senhor está comigo, e a tua vara, o teu cajado, né? Ali a força, o poder de Deus, é Ele que nos consola e que cuida de nós, independentemente da situação. Você já passou momentos difíceis, Zé? eu já. Eu também já passei, não gosto nem de me lembrar. Mas uma coisa que eu me lembro e agradeço a Deus é que nos momentos difíceis, foram os momentos onde mais eu senti a presença de Deus, onde eu senti que Ele me carregou literalmente no colo. E é muito bom. A gente não gosta de passar momentos difíceis, mas são nos momentos difíceis que a gente sente as mãos do Senhor, né? A gente gosta de sentir as mãos do Senhor só nos momentos felizes, mas é nos momentos difíceis que a gente sente ali o braço de Deus. Por isso você tem que querer andar perto do Senhor o tempo todo. Amém? Vamos lá, então. Então, exatamente no dia 1º de setembro de 1939, você vai estudar isso bastante na escola, e quando chegar nessa parte da história, você presta bastante atenção. Estourou, então, a Segunda Guerra Mundial. Acredita? Estou ficando com medo. Isso, a Alemanha e alguns países aliados contra outros países da Europa. E a guerra começou lá na Europa. E lembra, a Core morava na Holanda. O Zé, toda vez que ele fica com medo, ele dá uma saidinha e fica quietinho, viu, Zé? Daqui a pouco você volta. E essa guerra foram trazendo inúmeros problemas. Mas uma das coisas que vai ficar muito marcada na história é que o presidente, o ditador ali da Alemanha, aquele diabólico Adolf Hitler, ele tinha uma visão tão pecaminosa na sua cabeça, né? Todos nós somos pecadores, sim. E ele imaginava que toda a maldade que existia do mundo, todas as coisas ruins que existiam no mundo, tinham vindo por causa do povo judeu. Acredita? Então, ele odiava o povo judeu. Você se lembra quem é o povo judeu? O povo judeu é o antigo povo de Israel, que foi o povo separado por Deus para que, através desse povo, viesse a salvação do mundo, e não a maldade do mundo, mas viesse a salvação, que era o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, o povo de Israel, que depois a gente chama de povo judeu, ele começou com Abraão. E quando Deus chama Abraão, olha o que Deus fala para Abraão, ó, em Gênesis 12.
sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, se tu uma bênção. Olha o versículo 3 de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que em ti serão benditas as famílias da terra? Porque através do povo de Israel, Jesus nasceu. Jesus é do povo de Israel. Jesus, ele é chamado de judeu, né? Tanto é que ele não foi chamado do rei dos judeus. Então, esse Adolf Hitler, ele odiava os judeus e ele queria exterminar, ele queria acabar. Olha que coisa, olha que mente diabólica. Ele queria acabar com todos os judeus que moravam na Europa, que tinham saído lá de Israel e tinham ido para a Europa. Ele queria matar, exterminar. E ele conseguiu, infelizmente, convencer grande parte dos europeus e dos outros governos contra essa maldade diabólica. Então, começou uma grande perseguição contra os judeus na Europa. Olha só, não sei se você vai conseguir, vou aproximar aqui, ó, vou por perto da luz, mas em todos os estabelecimentos da Europa, comerciais, né? Então, nos supermercados, nas padarias, não sei se lá tem padaria, né? Que nem aqui no Brasil, nas farmácias, nos hospitais, nos lugares comuns, né? Onde as pessoas vão para comprar, para vender. Olha, haviam placas desse jeito, ó, não se vende a judeus. Ou algumas placas assim, proibida a entrada de judeus. E as pessoas que eram, então, ali judeus, né, descendentes do povo de Israel, tinham que andar como este homem aqui, ó, com uma estrela amarela na sua roupa, e aquela estrela amarela mostrava que aquela pessoa, então, era do povo judeu, né? Era judia, né? O feminino de judeu é judia, uma pessoa judia. Então, ela era discriminada. Ela sofreu ali, então, a maior discriminação da história de todos os tempos, né? Eu acho que as duas piores, né? Foi o racismo aí contra os negros e agora contra os judeus. E esse Adolf Hitler, então, convenceu a maioria das pessoas que os judeus não eram pior do que... Aliás, os animais eram tratados de melhor maneira. E ele, então, começou o extermínio dos judeus. Prendiam pessoas na rua simplesmente porque elas eram judias e mais tarde levavam elas para lugares chamados de campo de concentração, que eram galpões enormes onde eles prendiam essas pessoas lá dentro. E de tempos em tempos, infelizmente, crianças, eu não gosto de contar história triste assim, mas era isso que acontecia. Essas pessoas eram mortas, não porque tinham cometido crimes, mas porque eram pessoas do povo de Israel, do povo judeu, eram pessoas judias. É claro que a família da Core, eles não eram judeus, mas eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo, que conheciam a palavra. Lembra que eu li lá em Gênesis? Te abençoarei quem te abençoará, quem te abençoar. Eles amavam o povo de Israel, o povo judeu, como eu e você deve também amar. É claro que a gente não concorda com aqueles judeus que até hoje não entenderam que Jesus é o Messias. Mas o que eu e você devemos fazer? Vamos orar pela salvação deles. Senhor, abre o entendimento. Ô Zé, você voltou? Eu voltei, já passou aquela parte feia? Mas vai vir uma pior. Ô Zé, fica aqui quietinho. E eu tô falando agora uma parte boa, Zé, que a gente tem que orar pelo povo de Israel. Mas vamos lá, vamos continuar. A família da Core, então, olha só o que eles fizeram. Eles montaram, sabe aquelas crianças que moravam lá, Zé, as 5 crianças, eles tiveram que voltar para seus pais, por causa da guerra. Então, eles foram embora. Ficaram só os 3 lá de novo, o senhor Tem-Bom, a Betsy e a Core. E a casa era bem grande, então o que eles fizeram? Eles fizeram um esconderijo para acolher judeus na casa deles, sabia, Zé? Porque esses judeus, eles estavam sendo presos. De repente, você estava em casa, se era uma família judia, estava lá jantando, comendo, chegava a polícia, então, né, essa polícia
nazista, né? Todo nazista é aquele que odeia, né, o povo judeu, e eles simplesmente arrastavam essas pessoas, pegavam as coisas delas para eles e arrastavam essas pessoas e levavam elas presas, e elas iam para esses campos de concentração, e se não fosse pela provisão divina, né, de ter mantido algumas vivas, todas aquelas pessoas teriam sido mortas. Sabe quantos judeus foram mortos por causa desse nazismo colocado aí, então, por causa do Adolf Hitler? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, quase 2/3 de toda a população judia que morava na Europa. Que triste, né? Mas a família da Core começou, então, dentro da sua casa, esconder os judeus. E tudo tinha que ser feito de maneira secreta. Então, eles tinham códigos, né? Quando alguém chegava lá na relojoaria para consertar o relógio, a pessoa falava que tinha um relógio quebrado, que estava em tal lugar, e se a Core podia consertar. E aí tudo aquilo era um código, então a Core dizia que podia consertar e marcava o dia e a hora, e essas pessoas eram trazidas então ali para a casa dos Tenbons. 6 pessoas foram acolhidas na casa dos Tenbons, algumas mulheres e alguns homens, e nenhum com as famílias inteiras. Imagina você estando ali acolhido na casa de alguém, graças a Deus, mas não sabendo onde foi parar os seus filhos, a sua esposa ou mesmo seu marido. Já pensou que tristeza? Mas o pai da Core sempre, sempre, sempre. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que ele lia a Bíblia e ele orava com as pessoas? Ele sempre estava lendo a Bíblia e dando, então, um refrigério na vida daquelas pessoas. E muitas vezes a Betsy tocava lá uma campainha no horário do jantar e todo mundo saía correndo e se escondia, num quarto que depois ficou conhecido como refúgio secreto. Olha só que interessante, onde eles se escondiam. E eles sempre faziam esse treinamento e eles cronometravam quantos segundos eles demoravam para entrar com todas as suas coisas naquele quartinho de 1 metro quadrado, era bem pequenininho, e eles se escondiam lá, certo? E muito triste toda essa situação. Imagina você viver com medo o tempo todo, porque embora a família Tenbon não fosse judia, como eles estavam ajudando os judeus, eles também poderiam ser presos. Mas eles sempre estavam lá confiantes no Senhor sobre o que ia acontecer. E eu vou ter que parar a história por aqui. Ainda bem. Não, eu gostaria de continuar. A próxima, tá doido. A próxima vai ser um momento bem tenso. Porque eu vim animado cantando, aí o cara vem com esse balde de água fria. Não é balde de água fria, é um momento tenso. Mas lembra que eu falei, não importa se a gente está na montanha, se a gente está no vale, se a gente está na perseguição, a gente deve confiar no Senhor. E lembre-se, vamos orar por todas as pessoas. Vamos orar pelos nossos inimigos. O Senhor Tenbon sempre lia o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembra da história de domingo de Estevão, quando estava sendo apedrejado, né, pela causa de Cristo? Aqui a família Tenbon vivia, sim, com bastante medo, mas eles sabiam que eles estavam fazendo o que era certo, eles estavam protegendo aqueles que eles poderiam proteger, né, e confiantes de que Deus daria uma solução. Nem sempre a solução é do jeito que a gente quer, né? Nem sempre. Às vezes ela é de uma maneira que a gente não espera. Mas é interessante que todas as vezes que a gente passa por um momento difícil, Deus mostra o seu cuidado e a sua infinita graça para conosco, que é a graça que excede a todo entendimento, é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Então, não perca a continuação aí da história da Core no sábado, às 18h30. Vai ser emocionante, vai ser tensa a história, mas vai ser importante a gente ver como que Deus cuidou de cada detalhe. Amém? Amém. Então vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, independentemente do que acontece no nosso mundo, no nosso país, na política. O Senhor cuida daqueles que são seus e o Senhor tem um plano que muitas vezes para nós não é o que a gente gostaria, mas o seu plano, a Bíblia fala, nunca, nunca, nunca é frustrado. E o seu plano é muito melhor e maior do que o nosso.
Ajude que possamos sempre confiar no Senhor, colocar todo este cuidado, ó Deus, deste mundo nas tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de nós. Ajude que se alguém ainda não colocou a sua salvação, ó Deus, no Senhor, não entendeu que Jesus morreu para salvar, que possa colocar a sua fé no Senhor. E nós que já somos salvos, que o Senhor nos ajude a colocar os nossos cuidados diários nas tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê aqui então no sábado, às 18h30. 18h30. E a Filó vem no sábado, tá bom? Ela me falou hoje que no sábado ela vai conseguir vir aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo para todo mundo. Pessoal. Fiquem com Deus, amém? Tchau, tchau. E vamos orar por todas essas situações aí difíceis. Que Deus abençoe. Daqui a pouco tem culto. Daqui a pouco tem culto às 20 horas. Tchau, tchau. Todos na sala.